Olá, boa noite, painelistas! Bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IIPC, com transmissão pelo YouTube e Facebook, todas as terças-feiras, 21 horas. E lembramos que o nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcast. E se você desejar saber mais sobre o IIPC, procure nossa página na web em iipc.org. A sua participação é bem-vinda. Nós fazemos esse programa pensando em vocês e procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da Conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E a equipe do painel é formada por Luciane Barros, na produção executiva, nosso diretor técnico, Felipe Diniz, e nossa equipe de apoio, Júlio Borges, Guilherme Aex, Pedro Baeta e Luísa Borges. E o nosso diretor de conteúdo e apresentador aqui junto comigo, Eduardo Ezag. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, Alessandra. Boa noite, painelistas. Estamos começando a edição especial do Painel Evolutiva com a nossa convidada, a professora Betânia. Hoje a gente vai falar de um assunto que os painelistas gostam muito, que são relatos projetivos. Então, nosso amigo painelista e nossa amiga painelista, se vocês tiverem uma pessoa que se interesse por relatos projetivos, aproveita esse momento para compartilhar o Painel Evolutivo. Clica aí na setinha do YouTube e manda para os seus amigos que possam gostar desse assunto. Aproveitem também, deixe seu like. E eu quero lembrar a todos que vocês podem interagir conosco, fazendo as suas perguntas durante o painel evolutivo. As perguntas vão ser escolhidas aqui pela nossa equipe, então coloquem as suas perguntas no chat do YouTube ou no chat do Facebook, que aí a gente vai poder tirar as dúvidas com a professora de hoje. Então, fiquem atentos que o painel de hoje vai ser muito legal. Vamos começar? A projeção lúcida é uma meta para todas as consciências que desejam evoluir. Você já pensou em tirar proveito evolutivo de rememorar os seus eventos projetivos? Você utiliza de forma lúcida as informações recebidas enquanto projetado ou projetada em uma experiência fora do corpo? Você já consegue discernir quando está projetado ou ainda tem dúvida se está sonhando? No painel evolutivo de hoje, nós vamos falar sobre relatos projetivos e com enfoque na ciência projeciologia e conscienciologia, com a nossa convidada, professora Betânia Abreu. Ela é bibliotecária, voluntária da Conscienciologia desde 2014, docente desde 2014 também, tenepsista desde 2015 e atualmente atua como coordenadora do técnico científico no Centro Educacional de Autopesquisa de Brasília. Boa noite, Betânia, tudo bem? Boa noite, pessoal. Quero agradecer imensamente toda a equipe do Painel Evolutivo pelo convite para estar aqui hoje com vocês. É sempre um prazer enorme para mim falar de conscienciologia, de multidimensionalidade, e hoje, em especial, do tema da projeção consciente, que eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Sair do corpo, como a professora Alessandra falou, sair do corpo físico com lucidez, comprovar por si mesmo que eu não sou esse corpo, que eu vou sobreviver a ele, que eu posso atuar em outra dimensão. Isso aí, com certeza, mudou a minha vida. Eu faço uma analogia no meu livro, eu escrevi um livro de relatos projetivos, e o livro já está na fase final, todas as lives as pessoas perguntam pelo livro, e logo a gente vai poder, vou voltar aqui no painel, Alessandra, para apresentar o livro para vocês. Eu faço uma analogia no meu livro, que é como se a gente vivesse dentro de um quarto e tivesse uma janela, todos os dias de manhã, se abre aquela janela e vê a realidade intrafísica, que é essa realidade que está aí, que todo mundo percebe.
E atrás de você tem uma outra janela, que você, acomodado, não se atreve a abrir. Um dia passa alguma coisa, algum fato marcante na sua vida, como aconteceu comigo, ou uma inquietação, e você abre aquela janela. E um novo mundo se descortina, e você vê que a realidade, né, que essa vida intrafísica é apenas uma parte mínima de toda a realidade multidimensional. Uma vez que você abre aquela janela, para mim, é impossível fechar a janela e seguir com a vida, né, como se nada tivesse acontecido. Então, a projeção consciente é uma ferramenta riquíssima de autopesquisa, para evolução. Outra coisa que eu digo em todas as minhas lives é que as minhas experiências, e nem a de qualquer outro pesquisador da Conscienciologia, não validam nada para vocês, porque você que tem que ter a sua experiência. O que a gente propõe aqui é que você use de senso crítico, do seu discernimento, maturidade, e experimente, tenha suas próprias experiências e vê, né, se o que a gente está falando aqui, né, professora Alessandra, tem algum sentido. Então, eu agradeço imensamente, agradeço a presença de todos os painelistas que atenderam o nosso convite e espero que a gente tenha uma ótima noite com muito aprendizado para todo mundo. Muito grata. Maravilha, Betânia. Você se expressa muito bem, viu? Muito bom. Betânia, olha só. Antes de você conhecer a Conscienciologia, a Projeciologia, pelo que eu estou entendendo, você conheceu lá pelo 2014, né? 2013, mais precisamente. 2013, tá. Isso. Antes disso, você tinha projeção lúcida? Porque eu sei que hoje você tem, mas antes, como é que era isso? Você tinha projeção ou não? Você era uma pessoa comum que estava com a janela fechada, como você falou? Na verdade, eu acho que eu nunca fui muito uma pessoa comum, né? Eu sempre tive, né, assim, vivenciava várias experiências. Eu tinha o que eu chamava de sonhos muito reais. Eu não sabia que eram projeções conscientes, eu não conhecia o fenômeno. Então, eu tinha sonhos, eu via pessoas da minha família, minha mãe dessomou. Gente, dessomar, eu vou pedir autorização para usar esse neologismo, né? Dessomar, para nós, é descartar o soma, porque, na verdade, a morte, como a gente entende, não existe, né? Quando a pessoa morre, a pessoa apenas descarta esse soma e continua, né, vivendo, eu falo disso no meu livro o tempo todo, em outra dimensão. Então, minha mãe dessomou, eu tinha 6 anos, eu via minha mãe, eu me via dormindo, fora do corpo eu me via dormindo, mas não entendia nada, né? E eu estudei espiritismo muitos anos, mas o espiritismo não aborda a projeção consciente. Eles chamam de viagem astral, mas não tem foco na projeção consciente, nem no estudo das energias, que para mim, né, foi fundamental. Eu digo também, Alessandra, que não fui eu que encontrei a Conscienciologia. A pessoa fala, quando você conheceu a Conscienciologia? Eu falo, não, a Conscienciologia que me encontrou, né? Então, eu comecei a ter uma série de experiências depois da dessoma do meu esposo, que dessomou em dezembro de 2012, uma série de experiências, todos os dias, e que eu pensava que eram sonhos, e aos poucos eu fui entendendo, né? Eu fui vendo um monte de coisas diferentes, naquelas experiências, e 2 meses depois que eu passei a ter essas experiências, eu conheci uma pessoa em Anápolis, a única pessoa que estudava Conscienciologia por sincronicidade, e que me apresentou a Conscienciologia. Para mim foi um alívio, porque eu achei que eu não entendia nada daquilo que eu estava vivenciando, né? Eu escrevia termos da Conscienciologia nos meus registros, eu escrevia nome de livros, mas não sabia nada. Então, eu comecei a estudar avidamente a Conscienciologia, o livro do professor Valdo, né? O Projeciologia, que até hoje é meu livro de cabeceira, e pude entender os fenômenos que eu vivenciava, entender e aproveitar, né, com lucidez esses fenômenos. Que bacana isso. Então, Betânia, você conheceu a Conscienciologia no extrafísico, mas você não sabia direito o nome, apesar de ouvir essas palavras, neologismos diferentes, e aí depois você fez o tipo assim, download no intrafísico, né? Um download, muito legal, exatamente. Muito legal, muito legal. E aí a gente sabe que você tem várias experiências extrafísicas, várias.
Você poderia nos contar uma experiência assim marcante, significativa, que você separou? Que eu sei que no seu livro você tem vários relatos de projeção, né? Sim. Inclusive, já tem uma pergunta aqui. O pessoal quer saber se você já publicou o livro. Gente, ainda não. Ainda Esse não. ano a gente vai publicar. O livro está no projeto gráfico. É meu filho que está fazendo o projeto gráfico. Ele me disse que esse ano eu vou convidar todo mundo para o lançamento do livro. Não, e você vai voltar aqui depois para Claro. falar a data do lançamento, para vender o livro também. Muito bom, mas você tem um relato aqui que você separou para nos contar aqui, para exemplificar? Sim, eu vou primeiro só contextualizar, né, Alessandra? Eu comecei a ter essa série de experiências todas as noites, deitava, às vezes eu mal dormia, já saía do corpo, né? Mas eu gosto de frisar que são experiências, né? Projeções conscientes, assistenciais, assistidas. O que é assistidas? Porque eu tinha ajuda de um amparador. Quem é um amparador? Uma consciência extrafísica, né, que tem um pouco mais de discernimento, né, já perdeu o corpo físico, um pouco mais de lucidez, é um amparador técnico que me ajudava nessas projeções, me ensinava a sair do corpo, me ensinava a trabalhar com energia no extrafísico e me ajudava, porque eu estava sendo preparada para um trabalho que eu ia realizar no extrafísico e, ao mesmo tempo, eu estava escrevendo um livro. Então, o amparador me falava o fim útil dessas experiências. Eu não tive todo esse amparo, porque as pessoas que trabalham com projeção podem estranhar, não é tão comum, né, professora, ter assim tanta lucidez e rememorações. Eu tenho também experiências onde eu não sei o que aconteceu, o que se passou, que eu não rememoro, mas eu tive amparo, né, para tudo isso. Eu comecei a trabalhar num hospital extrafísico, um hospital muito mais moderno que esses que nós temos aqui, junto com meu esposo, que era médico nessa vida intrafísica. O que a gente faz nesse hospital extrafísico? Ajuda a receber as consciências, quando a consciência dessoma, a gente chama de consciex, consciência extrafísica, que não tem mais o corpo físico. Então, nesse hospital, a gente recebia, normalmente, crianças e jovens, que é o meu público-alvo assistencial, né? Eu sempre tive muito jeito com crianças. E meu esposo era médico, cirurgião pediatra, nada é por acaso. E nesse hospital a gente recebia essas crianças. Nesses 3 anos, eu fiz registro de mais de 250 crianças atendidas. E um caso, tem muitos casos, né? Um caso que me marcou muito foi de uns gêmeos chipófagos, que a gente recebeu lá nesse hospital. Eles eram ligados pelo abdômen, e eu achei muito interessante, porque quando eu olhei, né, era como se fosse o médico e a enfermeira, passando visita aos pacientes, assim, para vocês entenderem. Então, quando eu vi essas 2 crianças, né, lá umas incubadoras, tem umas incubadoras muito modernas que balançam sozinho, as coisas lá são bem mais sofisticadas que aqui. E estavam essas 2 crianças. E me chamou a atenção, porque eu via um deles bem pequeno e o outro grande. Aí eu pensava, mas essas crianças são gêmeas, né? Por que um é tão grande e o outro é pequeno? E nessas projeções tinha um fato interessante, eu podia acessar coisas da vida das consciex. Eu podia, através da heteroscopia, o que é heteroscopia? Eu podia ver dentro do corpo da criança qual era a patologia que ela tinha, eu trazia nome de doenças que eu nunca conhecia, eu via lá, essa criança teve um problema no coração. Então, o que eu pude captar? Que uma daquelas crianças dominava a outra energeticamente. Como hipótese, gente, porque nós somos pesquisadores, né, professora? E a gente levanta hipóteses, né? Não posso afirmar. Como hipótese, o que eu estudei bastante, inclusive com médicos, para entender o que é um gêmeo chipófago. São consciências que em outras vidas se conectaram tanto, normalmente de maneira patológica, que não foram capazes de formar 2 somas separados. Então, a conexão delas patológica é tão grande que elas
vieram ligadas, né, pelo abdômen, nesse caso. E então, uma criança dominava a outra energeticamente. Era muito a cena, até hoje tenho aqui na minha cabeça. Então, a gente ficou cuidando dessas crianças. Um deles era muito agitado e cuidando como? Com energia. No extrafísico, o remédio é energia, né? Mas se precisar, a gente faz curativo, faz tudo ludicamente, né? Então, a gente ficou cuidando dessas crianças. Elas passaram depois por uma cirurgia no extrafísico, eu não assisti à cirurgia, uma cirurgia no extrafísico para se separarem. E aí um dia eu chego no hospital, né, elas estão lá em incubadoras separadas, e aí a criança que era raquítica, né, está no tamanho normal. Eu entendi que foi cortada aquela conexão energética, né, de dominação, aquela conexão patológica, né? E foi assim, emoção não é muito da Conscienciologia, né, gente? Mas eu ainda trabalho esse traço, e nessas experiências tinha momento que eu não podia deixar de me emocionar, porque eram coisas muito impactantes, né? A primeira vez que que a gente segurou essas crianças separadamente, né? Meu esposo segurando uma e eu a outra, né? Então, e entendi também que para preparar aquelas crianças para uma nova ressoma em condições melhores, né? Foi uma experiência bem rica. Muito bacana isso, muito bacana, porque realmente as consciências elas estão interligadas energeticamente, né? E tem uma lógica interessante isso tudo que você relatou. Agora, me chamou a atenção que foi feita uma cirurgia extrafísica para desconectar, né? Então, foi necessário uma ressoma, uma vinda ao intrafísico para poder ajudar energeticamente, depois uma dessoma para que aquela ligação energética ficasse mais delicada, né, ou refinasse, mas só o intrafísico não foi suficiente para que realmente tivesse uma desconexão maior, né? Muito interessante isso daí. Agora, você falou, e realmente isso acontece, quando a gente está projetado, a gente consegue, em alguns casos, entrar na memória da outra consciência, né? A gente consegue isso, a gente como se captasse informação, né? Daquela consciência. Da holomemória. Isso aconteceu também, né? Sim, isso acontecia sempre, e no começo eu ficava muito encucada, porque eu olhava a criança lá no berço, aí eu pensava, essa criança nasceu em tal família, ela tem 2 irmãos, eu vejo que ela andava de bicicleta, eu falava, da onde eu tiro isso? Eu não entendia, né, o fenômeno, da onde eu tiro isso? Por que eu posso saber isso dessa consciência? Então, depois eu fui estudar, né, o professor Hernandes, da Conscienciologia, me explicou que eu estava tendo acesso à holomemória daquelas crianças. O que é holomemória? É como se fosse toda a nossa memória de outras vidas. A gente já andou muito por aí, né? Isso aí vocês também têm que pesquisar. Eu, Betânia, sei que eu já vivi várias vidas, eu tive várias retrocognições que também estão no meu livro. Então, a gente vai fazendo um acervo, né, professora, de memórias. Tá entendendo? Então, essas memórias estão aí. Através da retrocognição, a gente pode acessar. Então, depois eu entendi, né, que eu via a criança e podia entender, assim, muitas coisas da vida dela, né, o que tinha se passado com ela. E por que eu entendia? Por que eu via aquilo? Para facilitar a assistência, né, para facilitar a assistência, para ajudar da melhor maneira a readaptação. Por que essas crianças vão para o hospital, professora? Porque quando a consciência, quando ela dessoma, né, quando ela perde o corpo físico, na maioria das vezes, pelo que eu pude observar e estudei muito, na maioria das vezes ela precisa de se readaptar no extrafísico, nessa nova vida. Entende? Então, as pessoas acham que morreu, tá tudo lindo lá, a pessoa vai, não é? E a pessoa também resolve todos os problemas. Não, isso eu gosto de frisar. A consciência chega no extrafísico do mesmo jeito que ela saiu daqui.
e principalmente consciencialmente, né? A maturidade consciencial é a mesma. Então, por exemplo, uma criança que perdeu a perninha, eu tive várias lá, ela está condicionada a não ter a perninha aqui no intrafísico. Quando ela morre, quando ela chega lá, ela pensa que ela não tem a perninha. E, na verdade, a perna que ela perdeu foi no físico, no intrafísico. O psicossoma, o que é o psicossoma? É o corpo emocional, é como se algumas linhas chamam de perispírito, só para as pessoas entenderem melhor. Então, a gente vai atuar, quando eu saio do corpo, meu corpo fica dormindo na cama. Eu vi várias vezes meu corpo na cama, chama autobilocação. Né? Eu vi várias vezes, eu lá, magrinha, no cantinho da cama, lá dormindo. E vou me manifestar nessa dimensão com esse corpo psicossoma, com esse corpo mais sutil, que é uma réplica desse corpo nosso aqui. Né? Então, essas crianças, ela não precisa, ela não está sem a perninha, mas ela está condicionada. Então, a gente vai nesse trabalho, né, lá no extrafísico, ajudar na recuperação dessas crianças. Outro ponto, professor, é porque eu pensava muito, por que eu tenho que sair do corpo, eu, Betânia, nem entendo, por que o amparador não faz esse trabalho sozinho, se ele tem, né? Porque o amparador não tem essa energia densa que nós, né, consciência intrafísica, temos. Né? Ele não tem o corpo físico. Então, para esse tipo de assistência, precisa de uma energia mais densa, que a gente tem. Né? Então, eu ia lá cuidar dessas crianças. Essas experiências também foram seriadas. Eu fiquei durante quase 3 anos, né, todas as noites, cuidando dessas crianças nesse hospital extrafísico. Um outro item que eu acho interessante é que não é porque a consciência passou pela morte biológica que acabou o tratamento, né? Não. O tratamento, ele continua num hospital extrafísico. Então, isso. Às vezes, a própria dessoma, ela é auxiliar para a saúde consciencial, para a cura da consciência, né? Isso aí é uma quebra de paradigma que é totalmente diferente, né, desse paradigma mais intrafísico, né? Você poderia comentar alguma vertente desse lado aí, pela experiência que você já teve aí nesse hospital? Então, Alessandra, as pessoas perguntam, por que a criança? Então, varia ao infinito. Né? Por exemplo, tem criança que, que não precisa passar pelo hospital, ela já está mais preparada consciencialmente, viu, gente? Então, é maturidade, quando eu falo aqui, é maturidade consciencial, é como a consciência se encontra, né? Então, às vezes, a criança chegava lá, ela já cresce. A primeira paciente que eu atendi foi uma menina, chamava Miriam, e ela dessomou com, acho que 13 anos, se eu não me engano, e foi, assim, bem difícil, né, uma dessoma e tal, mas ela melhorou tão rápido que, no final, ela cuidava já das outras crianças, olha isso, interassistência, né, então é esse processo, né, às vezes a dessoma, né, é só bom a gente entender que não tem um milagre no meio do caminho, tá entendendo, né? Então, esse trabalho é de ajudar essas crianças na readaptação, né? Bacana, muito bom. Eduardo, nós temos algumas perguntas aí, nossos painelistas têm perguntas? Sim, a gente já tem perguntas. Eu quero lembrar aos painelistas que vocês podem interagir conosco e com a professora Betânia, aqui no Painel Evolutivo, deixando as suas perguntas no YouTube ou no Facebook, que a nossa equipe vai ler aqui ao vivo. E a gente já tem pergunta, professora Betânia. Acho que os nossos painelistas estão interessados. Depois eu também vou fazer uma pergunta minha, vou furar a fila. Sim, senhor, à vontade. O Murilo Vieira, ele pergunta o seguinte: professora Betânia, antes de conhecer a conscienciologia, você já desconfiava ser uma consciência feminina muito aglutinadora? Recorda das suas palestras conscienciológicas lotadas em Goiânia. Parabéns. Murilo, que prazer ter você aqui. O Murilo não sabe, mas ele colaborou para a escrita do meu verbete, que é a autorresponsabilidade da consciência tratora.
eu escrevi um verbete com esse título, e foi uma sincronicidade muito grande, porque o primeiro título que eu propus não foi aprovado, e eu pensava em mudar o título, mudar de tema. Falei, vou escrever então sobre projeção. E no mesmo dia o Murilo me manda uma mensagem desse tipo aí, né, falando Aí eu pensei, não, é sobre isso, né? Sim, Murilo, eu sempre fui uma pessoa, assim, aglutinadora, né, de aglutinar consciências, de estar sempre cercada, de fazer amizade com todo mundo. Entendo que eu tenho uma energosfera assistencial, porque as pessoas se achegam muito comigo e já começam, dou bom dia, a pessoa já começa a contar a vida, né? Então, eu tive agora, estava comentando, né, na Espanha, não conhecia ninguém falando outra língua e esse processo continuou, sabe? Então, eu acho isso um privilégio muito grande, né? Eu me considero sim, bastante assistencial, né? E eu entendo que a assistência também é mérito, mas eu escrevi também da responsabilidade que eu tenho por ser uma consciência atratora. Muito grata pela sua pergunta e pela presença. Betânia, você acha que a pessoa que tem essa visão, esse nível de percepção, de responsabilidade assistencial, aumenta a lucidez extrafísica dela? Você acha que tem correlação? Eu acho, né? Porque eu me questionava também, né? Por que eu fui fazer todos esses trabalhos? Eu acho que tem correlação, porque é o comprometimento, né? Os amparadores sabem que podem contar com você, né? Por exemplo, quando eu comecei as experiências, eu estava de luto, né? A dessoma do meu esposo foi um momento muito difícil para mim. Eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje sobre a morte, né? Sobre a não morte, né? Sobre a não existência da morte, se eu posso dizer assim, e ainda assim, né, eu assumi esse compromisso, né? Eu acho que tem relação direta, Alessandra, sabe? Da responsabilidade, como eu tenho, assim, imensa preocupação e cuidado mesmo com as coisas que eu falo para as pessoas, né, nas minhas palestras, nos meus cursos. Bacana, eu acho isso importante, porque às vezes quanto mais responsabilidade a pessoa assume, maior a capacidade dela de atuação no extrafísico, né? Então, eu acho isso. Eu acho isso importante a gente ressaltar, né? Então, se a pessoa quiser, né, tem um caminho por aí. Eduardo, mas a gente ainda tem perguntas, né? Sim, a gente tem perguntas aqui, sim. Vamos lá. O Fernando Cavalcante, ele fala o seguinte, pergunta, eu já observei algumas vezes que quando eu saio do corpo, quando eu retorno ao corpo, eu fico um tempo sem saber o dia da semana. Me dá um apagão momentâneo. E ele pergunta, isso é normal? Sim, Eduardo, obrigada, né, Fernando, pela pergunta. Olha, isso pode acontecer, sim, acontece comigo algumas vezes, porque é como quando você sai do corpo, assim, você tem uma desconexão, né, com a intrafisicalidade. Então, quando você volta, né, isso tem passado comigo por sincronicidade ultimamente. Quando eu acordo de manhã, eu falo, que dia é hoje, onde eu estou, o que eu tenho que fazer, né? Porque você fica ligado nas suas experiências extrafísicas, mas você pode treinar, né, para ter lucidez no extrafísico, eu explico isso, qualquer pessoa pode treinar. Não é fácil, né? Não vou falar, todo mundo pode ter projeções, todo mundo sai do corpo, primeiro, que é um fenômeno fisiológico, né? Mas normalmente a pessoa sai do corpo e fica ali dormindo. Eu mesma já vi várias vezes, quando eu estou fora do corpo, a pessoa dormindo em cima do corpo. Mas a pessoa pode treinar, né? Depois que eu entendi, estudei Conscienciologia, eu comecei a aplicar técnicas projetivas, porque eu queria aprender a sair do corpo por mim mesma. Não é só o amparador vir me tirar, mostrar como que sai do... Não, queria ter autonomia, né? Quanto mais autônomo eu for, menos trabalho eu dou para os amparadores. Eu queria conhecer, praticar. Então, apliquei várias técnicas que tem no livro, né, Projeciologia. Então, a dica que eu te dou é quando você acordar, você vai demorar um tempo para as coisas assentarem, né, na sua cabeça e você vai lembrar o dia da semana. Eu acho que isso não é grave, né?
Eduardo, você não ia fazer uma pergunta, você mesmo? Vou fazer uma pergunta, sim. Professora Betânia, queria que você falasse um pouco para as pessoas que talvez não têm tanto traquejo assim projetivo, sobre algumas características do psicossoma, que aí eu acho que ajuda as pessoas a entenderem quando estão projetadas, sobre a questão da visão no extrafísico, que é bem diferente, da transfiguração, que chama muita atenção, até que ponto você, quando encontra uma consciência, é aquela imagem, se essa percepção que você tem de acesso às informações que vêm da consciência se ajuda em você realmente conhecer melhor a consciência que se apresenta com uma determinada imagem. Fala um pouquinho sobre isso. Certo, muito bem. Isso é importante, Eduardo. Primeiro, por exemplo, quando o psicossoma, né, como eu expliquei para vocês, costuma ser a réplica do soma. Mas uma coisa que eu mesma observei, por experiência própria, que a consciência se mostra como ela se vê, tá entendendo? Então, por exemplo, a criança que não tem a perninha, ela se vê sem a perninha. Então, ela se mostra sem a perninha. Né? Consciências que, por exemplo, que sofreram acidentes graves, eu vi várias, a pessoa, quando você chega lá, a pessoa está se mostrando com ferimentos sangrando, eu já tive que estancar ferimento no extrafísico, então ela se mostra como ela se vê. E o psicossoma, ele é extremamente plástico. Você pode, por exemplo, ficar do jeito que você quer. Lá eu fico bem mais nova que eu sou aqui. Lá eu fico toda... Né? Por exemplo, quando eu encontrava meu esposo, quando ele dessomou muito jovem, com 55 anos. Ele tinha o cabelo bem grisalho. E aí, quando eu vi, ele estava com o cabelo escuro, mais magro, mais jovem, que também não é bobo, né? E com cabelo escuro. Aí eu falava, mas como assim? Aí eu reclamei com ele que eu gostava dele de cabelo grisalho. E na outra projeção, ele estava com cabelo grisalho. Então, a pessoa se mostra também como ela quer. Se ela tem, gente, lucidez, né? Porque senão, não. Tá? Agora, uma coisa importante que o Eduardo falou é como eu vou saber se aquela pessoa, por exemplo, eu encontrei meu avô, né, que eu era muito ligada com ele dessomou, era menina. Como que eu vou saber que ele é meu avô? Uma outra consciência pode plasmar com a fisionomia do meu avô, pode aparecer para mim. O que não engana a gente? A energia da pessoa. Né? Quando eu encontrei meu avô, cheguei no jardim do hospital, um jardim lindo. Até hoje fico impressionada com as flores e as cores que tem no extrafísico, que não são como a gente vê aqui, porque a visão é diferente, né? Então, quando eu cheguei no jardim, eu não tinha visto meu avô, eu percebi, eu senti a energia. Eu falei, meu avô está aqui. Então, o que vai ajudar, né, você, mas às vezes a gente pode se enganar. Eu já vi consciência toda linda, com energia horrível, quando se aproximava, que eu jogava energia na consciência, e ela se mostrava, eram umas coisas muito feias, tá entendendo? Eu já vi muita coisa feia também no extrafísico. Então, o que é importante é a energia, porque a aparência a pessoa pode modificar, né? O Eduardo perguntou da visão extrafísica. Quando eu cheguei nas projeções, eu falei, eu não sou míope aqui, eu posso ver tudo. E os sentidos físicos, né? Os sentidos, entre aspas, não estão ligados ao para-órgão. Eu não vejo com o para-olhos, porque é tudo que é do extrafísico, né? Eu vejo com o psicossoma inteiro. Olha que interessante, eu vejo o que está atrás de mim, visão, né? É mais do que uma visão de 360 graus, eu vejo tudo. Então, eu estou aqui, eu estou vendo o que está atrás, né? Eu não ouço com para-ouvidos, eu ouço com o psicossoma todo. Atendi uma criancinha que tinha morrido num assalto e de tiro. Então, ele ficava lá com as mãozinhas no ouvido. Mas eu podia falar com ele. Ele tampa o ouvido, mas não é... Ele vai ouvir da mesma maneira, sabe? Então, isso é bastante interessante, né? A gente observar. Segue aí, Eduardo, com as perguntas. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Sandra Mello. Ela fala assim, Betânia,
Fala um pouco mais sobre o seu livro. Além dos atendimentos no Hospital Extrafísico, você registra outros tipos de experiências de projeção consciente? Ô, Sandra, boa noite, querida. Obrigada pela presença, né, e pela pergunta. A Sandra é uma parceirona de trabalho, me ajudou muito com o livro, né? Sim, o livro, a gente teve que fazer um recorte, né, para poder, mesmo assim, tá um livro bem, bem denso. Então, eu tenho experiências no hospital extrafísico, eu tenho experiência de resgate na baratosfera, que eu vou fazer um relato aqui para vocês. Eu tenho experiências no hospital psiquiátrico, onde eu assisti consciências que dessomam e levam os problemas mentais, né, para o extrafísico, permanecem com esses problemas. Eu tenho umas experiências muito ricas e muito diferentes num local que eu chamo de campo de tratamento. Eu fiquei muito impactada, onde eu atendia crianças, mas crianças muito perturbadas, tão perturbadas que não podem ir para o hospital ainda, sabe? Então, meu trabalho lá era apenas acalmar aquelas crianças, né? E eu tenho também algumas retrocognições, então, no final do livro, né? Então, em suma, né? Tá um livro muito, muito bacana. 9 anos de trabalho com esse livro. Uau! Acho que muita gente vai querer ler esse livro. Eu estou na fila. Pois é. Já tem título, Betânia? Tem. Eu não tenho o livro, né? Pronto aqui. O livro vai chamar. Eu tenho aqui um rascunho todo. Sim. O livro vai chamar Vida que Segue, Diário de Experiências Projetivas. Porque esse título, para mostrar para as pessoas que a vida segue aqui, para quem fica, e a vida segue lá, para quem vai, né? Eu trouxe aqui também, Alessandra, para mostrar esses caderninhos, não sei se dá para ver, onde eu fazia meus registros. Eu tenho uns 300, mais ou menos, aqui. Gente, se eu for ler hoje, eu não decifro nada do que está escrito aqui, porque eu escrevia no meio da noite, né? Por exemplo, esse caderno de 100 páginas eu escrevi em 4 dias, né? No meio da noite. Então, eu passava a noite escrevendo e o dia transcrevendo isso aqui, né? E esses registros viraram o livro, né? Muito bacana, muito bacana. Antes de você passar para a parte do resgate, né? Que você tem dois grandes blocos, né? De experiência, a gente já está na metade do programa, Betânia. Você vê, passa muito rápido, né? Tem uma pergunta que eu acho muito interessante, da Rosângela Bittencourt. Ela quer saber se uma pessoa que dessomou jovem no câncer agressivo, perdendo a consciência, se a cremação ajuda nesse processo. Você tem alguma experiência nesse sentido? Olha, eu atendi, né, crianças jovens que dessomaram. Eu entendo assim, ó, que às vezes a doença, né, que a pessoa passa aqui, a doença pode ser, como aconteceu com a minha irmã, que dessomou o ano passado com câncer de pulmão, pode ser uma preparação para a consciex. Para a consciência, né, para a dessoma da consciência. Agora, assim, ó, eu acho, né, que independente do que a consciência morreu, que a cremação ajuda muito, né? Na Conscienciologia, o Márcio não foi cremado, eu nem sabia de nada, e no momento aquela confusão, mas eu já avisei meus filhos que eu quero ser cremada, vou deixar pago, porque é um processo caro, né? Então, a cremação, eu acho que ela ajuda a consciência a dissipar aquelas energias do corpo físico, sabe? Eu já atendi consciex em cemitério que está ali, né, presa naquele contexto. Então, agora, assim, ó, a gente não tem tanto que preocupar, né, assim, a pessoa sofreu, tal. Às vezes, gente, dependendo da maturidade, eu já vi isso também, a consciência chega, ela fica bem, a morte pode ser a cura, né, a cura consciencial daquela, às vezes a pessoa teve um câncer, eu tenho um parente próximo que teve um câncer, e eu encontrei com ele muito bem, né? Então, não tem que ficar tão preso com isso, né? Com o sofrimento que a pessoa passou, né? Mas a cremação, eu penso que sempre é preferencial. Às vezes a doença é um pedágio, né? Às vezes é um pedágio energético que a pessoa tem que pagar, e às vezes ela paga aquela conta, né, de forma lúcida. E então, quando tá tudo bem, tá tudo lúcido, quando chega no extrafísico, ufa, paguei o pedágio, tô resolvido.
Alessandra, o Márcio pagou um pedágio, ele teve um problema no coração, que eu vi tudo no Extrafísico, também não vou dar tanto spoiler, né, gente, do livro, vocês vão ler lá e entender, mas ele pagou esse pedágio. Por que ele dessomou tão jovem, com 55 anos? Era um pedágio que ele tinha que pagar. E ele me disse exatamente, agora eu não tenho mais nada no coração, só amor por você, olha que coisa bonita. Então, o pedágio foi pago. Eu também tenho alguns amigos que pagaram pedágio assim. Mas, então. Betânia, fala então agora o segundo relato que a gente separou aqui para os nossos painelistas, já com essa visão do resgate extrafísico. O que é o resgate extrafísico? Então, certo. Um tempo depois, vamos falar rapidinho, né? Gente, eu vou responder todas essas perguntas, tá? Que ficarem para trás. E quem quiser também me mandar no meu e-mail, vou deixar aqui no final, vou ter o maior prazer de responder, conversar com todo mundo que queira tirar dúvidas. Depois que eu estava um tempo, aí o e-mail está aí, ó, quem quiser anotar, depois que eu estava um tempo nesse trabalho, eu comecei a participar de outras experiências, dessa vez sem o Márcio, sozinha com um amparador, que era de resgatar consciências na baratrosfera. Baratrosfera, a gente chama, é a região mais densa, mais próxima da crosta terrestre, onde ficam essas consciências que ainda estão perturbadas. Tá? Então, esses resgates, o que passava com essas consciências? Elas estavam em o que a gente chama de parapsicose pós-dessomática. A consciência morre e não sabe que morreu. Isso acontece muito. No começo eu estranhava, mas eu vi inúmeros casos. Ela fica presa dentro do contexto, uma morte traumática, né? Alguma coisa... Alguém está perguntando aqui se não é Gmail, é Gmail, meu e-mail, né? Então, essa consciência fica presa, né? No meu livro, eu coloco 40 resgates desse, mas eu tenho mais de uns 150, mais ou menos, né? Para o outro livro. Então, essa projeção foi no dia 15 de abril de 2014. Num segundo momento da noite, eu já fui no hospital, já voltei, já fiz as anotações, saio de novo do corpo, olha que tanto de trabalho, né? Mas trabalhar enquanto o corpo dorme é muito bacana, não é, professor? Eu acho o máximo, né? Ganha muito tempo, né? Então, gente, nesse dia, eu vejo tudo, eu posso ver o detalhe. Nesse dia, chovia muito nesse lugar que eu estava, e eu entro na cidade, normalmente eu já sei, porque o amparador está comigo, ele vai me orientando, eu sei o que fazer nesses momentos. Então, eu vejo uma cidade pequena, né? Aí eu falo que ela não é pequena para a época, né? Uma época mais antiga, e vejo uma casa muito bonita. Primeiro, eu vejo o ambiente como ele era antes, acho que o amparador está me mostrando, né? Como ele era antes do fato que aconteceu. E aí eu vejo essa casa muito bonita, um homem entrando na casa e já começo a acessar, né, toda a história. É um casal que mora ali naquela casa, eles têm um filho que tem problemas neurológicos bem sérios, naquela época não tinha diagnóstico, né, as crianças que tinham esse tipo de problema eram criadas um pouco à margem da sociedade, né? Então, esse menino, na verdade, quem criava esse menino era a ama de leite, porque a mãe era uma pianista muito famosa, né? Rica, famosa, e passava o tempo todo em viagens. Uma coisa que eu observei, quando a mãe estava em casa, a criança ficava muito agitada. Eu acessei, através da holomemória e também da intuição extrafísica, professora, que é a mesma intuição que a gente tem aqui, só que é potencializada. Então, muitas coisas eu acesso, né, no extrafísico através da intuição. Que esse menino com essa mãe, eles foram marido e mulher em outra vida, né, e agora estavam como mãe e filho. E um dia, a ama de leite chega no quarto, a criança está morta, morreu durante a noite. Além dos problemas neurológicos, ela tinha um problema congênito também no coração, e ela dessomou. A mãe não estava fazendo um concerto numa cidade muito longe, e quando ela chegou, o filho já tinha sido enterrado. Ela ficou muito confusa, porque ela deveria estar triste, né, porque era o filho dela. Tudo isso é igual um filme que se mostra, né, no extrafísico. Mas ela, ao mesmo tempo, ela estava aliviada, porque aquela criança doente não combinava com a vida
glamourosa que ela tinha. Mas o que aconteceu? Quando o menino, né, o jovenzinho, menino, ele ficou livre do corpo físico, do corpo doente, ele pôde ficar junto da mãe, que era tudo que ele queria, e que ele não podia quando ele estava no intrafísico, né, que a mãe se ausentava. Então, ele ficava junto dela o tempo todo. Olha que interessante, ele não queria fazer mal para a mãe, ele amava a mãe, ele era muito ligado, mas as energias dele, patológicas, isso acontece aqui muito, perturbavam a mãe totalmente. E ela, como tinha um pouco de parapsiquismo, ela via a criança, ela sonhava com ele, sabe? Então, ela foi ficando muito perturbada, adoeceu, passou um tempo, dessomou. O pai também dessomou algum tempo depois com um problema no pulmão, e aí, nesse momento que eu chego, eu já vejo o outro ambiente que está ali, né? A casa toda velha, né? Destruída, e eu sei que é ali que está a assistência que eu tenho que fazer. A professora Malo, num dos verbetes dela, que são sensacionais, ela traz o conceito de 7 extrafísico. Eu coloquei no meu livro porque eu achei perfeito para ilustrar isso. É a própria consciência que cria e mantém aquele ambiente. Tá no holopensene dela, ela cria. Então, aquele Como um cenário, né? Como com um um cenário perfeito. Então, aquele menino, eu entro lá na casa, em ruínas, tá o menino lá, o jovenzinho, no piano, tocando piano. Há quantos anos ele está lá naquela condição? Ele dessomou e ele ficou preso ali, né, naquele cenário que ele mesmo criou, pela perturbação que ele se encontra, vocês entendem? Então, ele ficou preso ali, está tocando piano, né? E qual é o meu trabalho ali? É tirar a consciência daquele ambiente, né? Que ela mesma cria e mantém. Então, isso tem que mexer na intraconsciencialidade, sabe? Na intraconscientividade da consciência, para ela sair dali, né? E ficar livre daquele contexto. Aí tá bom, lá vou eu, né? Já tenho um pouco de experiência, né? Eu tenho que fazer rapport com a consciência, tá entendendo? E a gente usa, é um processo lúdico, como se for um parapsicodrama, porque não adianta eu chegar lá e falar, olha, você já morreu, sua mãe já morreu, não tem piano aqui, não adianta, ele, né, ele tá em parapsicose, tá entendendo? Então, aí eu chego, me aproximo dele, nesse caso, em algumas projeções eu anoto, o rapport foi imediato com aquele menino. Eu levanto hipótese, tudo são hipóteses, né, gente? Também é muita coisa para eu pesquisar, né? Eu sigo pesquisando. Eu levanto hipótese de ter tido contato com essa consciência em outra vida, né? Por isso que eu posso auxiliá-la. Então, quando eu chego lá, ele está tocando, ele me olha assim, um pouco espantado, né? Porque ele está sozinho ali, e ele lembra da ama de leite, que era carinhosa e boa com ele. Então, eu tenho facilidade, e aí eu falo que a música é bonita, e ele toca, e ele me diz que ele está ensaiando para um concerto que ele vai fazer com a mãe, que eles tocavam em outra vida, né, a 4 mãos, por isso eu chamo no meu livro essa experiência de piano a 4 mãos. Então, ele está lá esperando, e ele pergunta para mim, por que a mãe não aparece para ensaiar? Então, eu fico lá um tempo com aquela consciência, jogando energia, ouvindo a música, e eu ouço mesmo a música, né, muito bonita, e aí eu vou conversando com ele, que ele precisa descansar, que ele está muito cansado, e vou tirando ele ali do lugar, ele pega as partituras, depois ele quer voltar para o piano, e eu vou com firmeza, mas né, jogando energia, e a gente vai conseguindo sair da casa. Ele olha para trás o tempo todo para o piano, aí eu vou levando ele. Quando a gente sai da casa, eu já noto que a consciência ela já melhora, né? Que ela já muda, até a fisionomia, às vezes. E, normalmente, em todas as assistências, tem 3 consciências que me auxiliam, que vêm com uma maca, né? São umas consciências que têm o cabelo bem comprido, e elas vêm para recolher a consciência, né, e levar para tratamento. Eu não acompanho o tratamento, meu trabalho é esse, de resgate, né, da consciência daquele local. Aí ele deita na cama, não solta da minha mão, isso acontece muito, eles
né, fica segurando, talvez você sinta alguma segurança, eu fico com ele ali, a gente adormece aquela consciência com energia, e ele é levado, né, para tratamento, talvez para um hospital, né, para um outro local. Muito bacana isso, porque realmente, às vezes, a pessoa ela tem um sonho que ela não entende direito, e às vezes falta uma conexão, falta um entendimento, né? Que é o que a gente chama aí, que é essa capacidade de interpretar as vivências, né? Então, muito bacana essa experiência que você teve, eu imagino que deve ter tido outras, mas o resgate é isso, é tirar a pessoa daquela situação patológica, doente, de Patológico, isso, apego, né? de Geralmente tem apego. apego, né? Geralmente tem apego, né? Quase sempre, né? Tem apego e tem eu acho também, às vezes, o trauma, né? Dependendo do tipo de morte, né? Então, por exemplo, uma vez eu resgatei uma escrava numa senzala. Quantos anos foi a escravidão? A escrava estava, eu já fiz esse relato em outra live, né? A escrava estava lá, presa no ferro. Quantos anos? Então, ela fica, aquilo é da intraconsciencialidade dela, né? Então, por isso que é tão importante a gente conhecer multidimensionalidade, para poder buscar ter lucidez. E não é porque a gente estuda Conscienciologia que a gente tem garantia que vai ter lucidez, né, professora, no extrafísico, né? A gente tem que, né, que buscar lucidez, né? E você comentando isso daí, a gente pode pensar, ué, por que alguém não chega e diz assim, olha, você morreu, né? Porque a pessoa não entende, ela não tem sinapse, porque ela continua sentindo, ela continua com as mesmas percepções, com as mesmas emoções, né? As emoções, pronto, então, ela não perdeu o corpo energético, então ela fica vinculada, né? Outra coisa, professora, que eu acho interessante, é isso, por que a pessoa estranha? Isso a gente vê nos filmes. Como que a pessoa morre e não sabe que morreu? Porque o que nos ensinam, né, sobre a morte? Que morrer é o fim. Quando a pessoa descarta o corpo, ela está viva, mais viva do que a gente às vezes, então ela se confunde toda, né? E eu encontro parentes meus que não estão assim nessas condições, que estão assim relativamente bem, mas que não entenderam que morreram. Ficam me mostrando a casa que eles plasmam lá, ficam me mostrando a roupa, não estão entendendo. E passa tempo, gente, passa anos. Sabe, eu encontrei um colega do Márcio, que dessomou bem antes dele, já tem 10 anos que o Márcio dessomou, e a consciência está lá, com roupinha, ela está achando, sabe, ela não sabe que está no extrafísico. Isso passa muito, acontece muito, eu vejo muito, né? E aí vale a pena a gente trabalhar a projeção lúcida para auxiliar, né, nesses momentos. Eu acho que esse é o nosso grande trabalho, né? O maior trabalho, né, que a gente tem. Eduardo, nós temos ainda alguns minutinhos. Você quer selecionar alguma pergunta? Que eu vi que tem um elenco aqui de perguntas, né? Você quer escolher uma? Tem uma pergunta aqui bem interessante sobre as crianças. O pessoal aqui, os painelistas estão bem interessados nas casuísticas das crianças. A Ivana Freitas, ela pergunta, Betânia, você fala muito das crianças, mas o espírito, quando dessoma, muitas vezes ele já é um espírito adulto. E no extrafísico ele continua criança ou volta a ser um espírito adulto? Isso varia, né? Varia bastante. Por exemplo, às vezes aquela criança é um espírito, é uma consciência milenar, né? Quase todos nós somos, né? Então, por exemplo, depende da maturidade consciencial, como eu expliquei, né? Às vezes a consciência não precisa, ela pode, quando ela dessoma crianças, se ela tem maturidade, e a gente vê crianças muito mais maduras do que adultos, né, gente, o tempo todo. Então, às vezes a criança cresce no extrafísico rapidinho, como foi o caso dessa menina que eu expliquei, ela não ficou criança. Outros ficam um tempo maior, né? Eu atendi também outro menininho, que fiquei muito, muito amiga dele, o Davi, que ele cresceu logo, tá entendendo? Então, varia, né? Mas eu tenho um caso que explica para isso aí para Ivana, agradeço também pela pergunta, que foi uma consciência que eu conheci, que dessomou com 2 anos aqui,
no intrafísico. E passaram muitos anos, mais de 40 anos, que já deve ter o quê? Uns 30 ou 40 anos que essa consciência dessomou. Eu a vi no extrafísico um jovem, mas com roupa de criança, com a mesma roupa que, olha, o conflito que pode acontecer com a consciência, ela já estava um jovem assim, sei lá, uns 20 anos, e com aquela roupinha de 2 aninhos. Eu fiquei muito encucada com aquilo. Aí eu pensei, ela está confusa, entende? Então, gente, isso varia muito. O que importa, né? Não é fácil, né, professor, explicar o conceito de maturidade consciencial, mas é a palavra, né? É a maturidade, é como a consciência se encontra, né? Se ela vai ficar adulta, né? Normalmente, pelas minhas experiências, né, não é regra, de jeito nenhum, eu vejo que as consciências ficam, assim, maduras, igual o Márcio, morreu com 55 anos, ele está lá um pouco mais novo, cabelo mais escuro, eu vi um tio que dessomou com quase 80 anos e está lá muito bem, ele dessomou com câncer muito agressivo, e ele está lá muito bem, como se tivesse por volta de 40 anos. Então, isso, para mim, é um indicativo que a consciência está bem, né? Mas vai variar muito, né? Tanto assunto, né, professora, mas o tempo é curto, né? Dá vontade de estender um pouco, né? Agora, muito bacana você trazer essa comparação, porque cada caso é um caso, né? Caso. É muito relativo, e o que eu acho muito importante é a gente pensar no nosso caso. No nosso caso, na lucidez. Cada um tem que ir trabalhando já a lucidez, né? Aí buscando ter uma capacidade de percepção extrafísica maior para a gente poder contribuir, né? Passar mais para o lado de ser mais amparador, mais assistente, né? Para ajudar, porque tem muita tarefa para ser feita, né? E, professor, uma coisa que eu vejo hoje que está chamando muita atenção, as pessoas estão muito desconectadas aqui no intrafísico, desconectadas da vida, porque elas estão conectadas em aparelhos eletrônicos. Eu creio que isso aí, eu nem sei como vai ser isso no futuro, tá entendendo? Então, a pessoa vai se desconectando. Eu saio na rua, eu ando muito, né, com meus cachorros, a pé, aí eu vejo as pessoas na mesa lá, a família tá cada um com seu... Então, se a pessoa não tem lucidez aqui no intrafísico, como que ela vai ter lucidez no extrafísico? Nenhuma chance. Né? Então, a pessoa tem que estar atenta aqui, né, para a realidade intrafísica, para ela buscar, né, lucidez. Muitas pessoas me falam que tem projeções, mas não se lembram de nada. A gente pode treinar tudo isso, né? Treinar a lucidez, treinar a rememoração, né, das projeções. Quando eu acordava da projeção, eu tinha um sono absurdo, mas eu pegava o caderno, se eu não escrever naquele momento, foi tudo embora, eu perdi aquelas experiências, né, fazer registros, né, se interessar, eu indico muito a projeção consciente para todo mundo, pessoa fazer cursos, falar sobre isso, para a pessoa buscar, né, ter lucidez extrafísica, né, e as pessoas me perguntam, como que eu faço para ter um amparador? Vai trabalhar, né, o amparador está onde está o assistido, tá entendendo? Se você se predispõe, né, para assistência, você vai ter um amparador, você vai ter auxílio para aquilo. E se você se esforça também para aprender, né, professora, para estudar, para conhecer o fenômeno, você vai ter mais facilidade, né? E é uma pena, né, a gente ter que terminar o programa. Betânia, infelizmente o tempo não para. Não para, é verdade. Não para. Mas olha, Betânia, foi excelente a sua participação aqui no painel evolutivo. Eu gostaria de já combinar com vocês de você retornar aqui, principalmente na época quando você já tiver com o projeto aí, o lançamento, a data correta, né? Onde vai ser vendido. Então, a gente já faz o convite, agradece muitíssimo a sua excelente participação com seus relatos riquíssimos de projeção consciente, lúcida.
Eu que agradeço imensamente, né, você, o Eduardo e toda a equipe, né, que está lá atrás, trabalhando para que a gente possa estar aqui, né, é uma pena, quem quiser me mandar pergunta, bater papo comigo no e-mail, respondo todo mundo. E agradeço, volto aqui quantas vezes quiser, espero estar lançando o livro logo, né, vou convidar todo mundo que fala comigo, e deixo aqui um abraço energético para todos os painelistas e para toda a equipe, muito, muito grata mesmo. Foi um prazer. Obrigada, Betânia. Eduardo Ezag, mais um programa concluído, né, Eduardo? Excelente, Alessandra. Hoje o painel vai deixar muita gente aí com vontade de se projetar, mas é isso mesmo. Já faz aí um rapport com os experimentos projetivos aí depois do painel com a professora Betânia. Então, para os painelistas, uma boa noite e até a próxima terça-feira. Obrigado pela presença e compartilhem o painel evolutivo. Cliquem aí na setinha. Prazer, tchauzinho. Obrigada, gente. Essa edição do Painel Evolutivo termina aqui. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado por sua companhia e uma excelente semana a todos. Até a terça-feira que vem, às 21 horas. Até mais, pessoal. Até mais.